Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo uma lista dos 10 melhores livros para começar a estudar economia. Eu já fiz uma lista dos 6 melhores livros, porém, eu acabei conhecendo outros livros de introdução, de economia básica, acabei lendo eles e resolvi dar uma ampliada na lista, né, e até substituir alguns livros, né. Então, se você quiser ver a lista antiga, ela ainda está aqui no canal, né, e eu também preciso falar que não vai estar em ordem de qual é melhor ou qual é pior, vão ser apenas 10 livros que eu acho que um leigo poderia ler e começar a entender economia. Você pode estar lendo os 10 livros, eu não sei se tem necessidade de ler os 10, mas se você ler a maioria deles, eu tenho certeza que você vai estar se aprimorando nos seus conhecimentos, principalmente de economia básica, né? São todos livros bem básicos, até porque eu fiz essa lista visando uma pessoa que ainda não estuda economia ou que estudou muito pouco, né? Então, vão ter livros aqui que são bem para iniciantes, mas todos bem interessantes. Inclusive, você pode estar lendo eles mesmo sem ser iniciante, né? Porque são todos livros que, pelo menos na minha opinião pessoal, são muito bons, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O primeiro livro é o Economia Básica do Thomas Sowell, né? Ele originalmente é um volume só, então eu coloquei ele como uma só obra, né? Um só livro. Só que vale lembrar que em português, pelo menos a edição que eu tenho, são dois volumes, né? Eu tenho tanto o volume 1 como o volume 2. É como se fosse um manual de economia, só que voltado para o senso comum. Então ele utiliza uma linguagem bem próxima à nossa, ele não praticamente não utiliza gráficos, praticamente não faz conta. É mais para que você comece a entender os conceitos de economia, entender a economia que você vai utilizar na vida real para você compreender as coisas ao seu redor, né, os fenômenos econômicos ao seu redor. Então aqui a gente vai ter vários conceitos, todos explicados muito bem, de uma forma bem simples. Ele utiliza muitos dados para comprovar o que ele está falando. Então é um livro bem interessante, né? No caso, dois livros, porque a edição que eu tenho é dois volumes, mas se você em inglês você consegue achar em um livro só. Porém, eu acho que esse livro é bem interessante para estar começando, principalmente se você quer compreender como funciona a economia, né? Compreender o básico, né? Obviamente não vai ser lendo uma obra que você vai saber tudo que você precisa saber sobre economia. O próximo livro da lista é o Economia, tudo que você precisa saber sobre economia, né? Que na verdade a tradução correta deveria ser Economia Básica ou Economia 101, porque o livro chama Economics 101, né? E o 101 ele advém porque nos Estados Unidos a sua primeira aula sobre as coisas, como por exemplo economia, eles chamam de 101, ou seja, economia básica, né? Eu não sei se é um número de uma sala nos Estados Unidos, quando você vai fazer faculdade, enfim, eu não sei, mas eu sei que é um sentido de economia básica. Então, esse nome, tudo que você precisa saber sobre economia, foi o tradutor que colocou, se eu não me engano, né? E eu acho que é um título que pode acabar gerando confusão do cara achar que tudo que ele precisa saber está nesse livro, que obviamente não é verdade, né? Você não vai compreender tudo sobre economia em um livro de 200 páginas. Porém, como um livro básico, um livro para iniciantes, um livro para você entender os conceitos, ele é bem interessante, né? Também tomar cuidado com esse livro, porque eu vi algumas coisas nesse livro que não que eu considerei equivocadas, né? Então é bom você estar, na verdade, não só com esse livro, mas em todo livro que você lê, você não tomar como verdade absoluta tudo o que for falado no livro, né? Por isso que é importante você estar lendo mais de uma opção de livro. Então, tanto esse livro como o do Thomas Sowell, que eu falei antes, são livros para você começar a entender a economia de uma forma bem simples, né? Ou seja, são livros introdutórios feitos para leigos, né? E eu particularmente gosto mais do livro do Sowell, né? Até por ser maior. O terceiro livro da nossa lista é o Economia numa Única Lição, que é um livro muito interessante. Você pode ver que aqui no título está escrito Economia numa Única Lição e na imagem é Economia em uma Única Lição. Que existe um livro, né, com o título Economia numa Única Lição e um livro com Economia em uma Única Lição. Só que são o mesmo livro, né, só que são edições diferentes.
Eu, particularmente, tenho a economia numa única lição, né? Mas eu gosto mais da capa desse outro, como o conteúdo é o mesmo, eu preferi colocar a imagem do outro. Independente disso, é um livro muito interessante, ele vai te ensinar a como pensar como um economista, né? Ele vai te ensinar uma importante lição, inclusive eu tenho uma resenha especialmente sobre esse livro, e é um livro muito interessante. O cara ele tem uma escrita excepcional, lembra muito O que se vê e o que não se vê, que é uma obra do Bashar. Inclusive eu estava em dúvida se eu colocava essa obra ou O que se vê e o que não se vê do Bastiat. Só que eu preferi essa obra porque ela é mais atual e ela é um pouco mais completa, assim. Porém, a obra do Bastiat também é genial. Só que como ela foi escrita no século XIX, né, e essa aqui foi escrita no século XX, essa aqui eu considero um pouquinho mais atual, embora as lições que o Bastiat passe no século XIX e que o Henry Hazlitt passa no século XX, né, nessa obra, Economia numa Única Lição, as lições dos dois são válidas até os dias de hoje, né? Então, por isso que eu acabei escolhendo a Economia numa Única Lição, mas você pode estar trocando ele pelo que se vê e o que não se vê do Bastiat, que eu acho que você vai aprender bastante com qualquer uma dessas duas obras, né? Então, você pode estar escolhendo qualquer uma delas, porém, eu deixo a minha recomendação principalmente a Economia em uma única lição, e inclusive o Hayek, né, o economista Hayek, que é Nobel em Economia, e é um dos meus economistas favoritos, ele diz que esse é um dos livros que um leigo pode aprender mais coisas em tão poucas páginas, né? Então, por isso que eu acho que esse livro aqui está valendo bem a pena para quem quer começar a pensar como um economista, né? Esse livro é muito mais de como pensar como um economista do que os outros dois que são mais ensinando conceitos, etc, né? O quarto livro é o Introdução à Economia do Mencken. Eu recomendo você estar pegando tanto o Introdução à Economia, que tem tanto o micro quanto o macro. Eu li esse livro não faz muito tempo, né? E eu coloquei, inclusive tem uma resenha aqui no canal, eu falando em detalhes sobre esse livro. Mas basicamente esse livro é interessante, até porque ele é utilizado em diversas faculdades. E é interessante para você ter uma noção mais acadêmica, né? Ele vai te introduzir à economia que está sendo aprendida nas universidades, diferentemente dos outros livros que eu falei, principalmente do livro do Sowell, né? O do Sowell, ele é um guia que ele vai te ensinar os conceitos econômicos para você, só que ele vai te ensinar de uma maneira mais voltada para o senso comum, né? Para que você comece a compreender os fenômenos econômicos, etc. Enquanto a Introdução à Economia do Mencken, ele vai estar te ensinando uma visão mais acadêmica, etc., mas a visão que os universitários têm da economia, né? Então, inclusive, eu não vou dizer qual dos dois é melhor, porque eu acredito que são até pegadas diferentes, embora os dois sejam livros para ensinar a economia básica. Esse aqui é um livro com muito exercício, né? Embora o livro do Sowell tenha exercícios no final dele, esse livro aqui ele tem muito exercício. É um manual de faculdade, né? É um livro feito para que você aprenda os conceitos e utilize da forma que está sendo utilizada nas faculdades, né? Então esse livro é bem interessante por causa disso, por isso que eu estou recomendando, até porque a introdução dele a micro e macro é muito boa, né? Que ele explica os dois é bem interessante. Então esse livro eu estou recomendando bastante também. O livro da economia é um livro muito divertido, ele é um livro que ele abrange, né, quase que a história inteira da economia, vai passando pelas principais ideias e os principais pensadores, obviamente de uma forma bem superficial, mas isso é óbvio, tá? Inclusive, eu já vi críticas a esse livro falando que ele é muito superficial, eu acho uma crítica ruim, porque o livro ele não se propõe a... Obviamente, um livro de 300 páginas, não lembro quantas páginas ele tem, ele não vai aprofundar em todos os assuntos da economia, ele é mais uma visão geral, né? Então você vai ter uma visão geral tanto da história da economia, como também história do pensamento econômico. Você vai ter uma visão geral sobre o pensamento dos principais economistas, né? É um livro que inclusive ele fala de coisas de contribuições econômicas que vêm antes do Adam Smith, que é considerado por muitos o pai da economia moderna, né? O Adam Smith. Então é um livro muito interessante. Ele vai falar de São Tomás de Aquino, por exemplo. Ele vai falar dos fisiocratas, dos mercantilistas, depois ele vai falar dos economistas clássicos, como Adam Smith, Sé, Davi Ricardo, ou seja, vai falar também mais para frente na história ele vai estar falando do Marx, depois de Keynes, Milton Friedman, Hayek, Mises, né? Então ele vai falar basicamente o básico sobre cada um desses pensadores, as principais ideias, quem foi, etc.
e por isso eu acho esse livro muito interessante. O sexto livro é Crash, Uma Breve História da Economia. Esse livro é muito interessante, muito divertido também, né? É importante você estar lendo esse livro aqui, até porque ele é um livro divertido e ele vai te ensinar muitas coisas de economia que eu não vi nos manuais. Por exemplo, ele ensina certinho, de uma forma muito didática, como funciona a taxa Selic, né? Além dele estar explicando o que é dinheiro de uma forma muito didática, a história do dinheiro, ele vai estar explicando muitas coisas sobre bolsa de valores, sobre investimentos, vai estar explicando conceitos econômicos, né? Ele vai falar um pouquinho sobre, vai falar bastante, na verdade, sobre inflação, né? Então, esse livro é bem interessante e bem divertido também, né? Ele vai dar uma explicação bem legal sobre o que é Bitcoin, ele dá uma explicação sobre o que é bolha, né? Então, esse livro é muito divertido e ele não só é bom em conteúdo, como ele tem uma linguagem nem um pouco acadêmica, tem pouquíssimo economês, e isso é bom porque é um livro que é bem divertido, ele vai te ensinar os conceitos de uma maneira divertida, né? Então, por isso eu acho que esse livro ele é fundamental. Tem coisas nesse livro, assim como em todos que eu citei aqui, das quais eu não concordo, né, com o autor, mas isso é normal. Inclusive o próprio Mencken fala no livro dele que o presidente Ronald Reagan, né, ele chega a falar que se tivesse um jogo feito pelos economistas, esse jogo teria 100 perguntas e 3.000 respostas, né? Então, é natural que você não concorde quando for ler esses livros. Com tudo que está escrito aqui. Inclusive, eu fiz uma lista em que você vai ter momentos em que você vai ver a visão de um autor e você vai ver que o outro autor tem uma visão diferente sobre aquele tema específico. E isso é bom, na verdade, para o desenvolvimento da economia, né? Então, eu acho isso interessante. Então, essa é a minha sexta indicação. Os Grandes Economistas é um livro em que ele vai fazer um resumo, né, dos principais economistas na visão do autor, né, da história, né? Então ele vai estar falando sobre Adam Smith, Davi Ricardo, Sé, Malthus, Karl Marx, Keynes, né? Milton Friedman e por aí vai. Ele também vai falar do Schumpeter, né? Então é um livro bem interessante porque ele vai estar falando sobre os principais economistas, fazendo um resumo sobre quem foi eles e suas ideias, né? Inclusive é uma coisa que eu faço aqui no canal, eu faço esses resuminhos em vídeos, depois convidar vocês a assistir sobre quem foi e quais eram as principais ideias desses economistas. Esse livro aqui ele é bem interessante, só que ele é o livro que eu menos gostei aqui da lista, mas ele é muito bom também, né? Então acho que até para você estar tendo uma ideia sobre os economistas que tem presente nele, que foram os economistas que eu já citei, é interessante você estar lendo essa obra. Essa obra aqui é Os Fundamentos do Capitalismo Essencial de Adam Smith. É um livro em que ele vai passar de uma forma incrível as principais ideias do Adam Smith, né? Ele vai passar tanto as ideias do Adam Smith como filósofo, que ele apresenta principalmente na sua obra Teoria dos Sentimentos Morais, como também as principais ideias de Adam Smith como economista, né? Então, inclusive, esse livro aqui eu recomendo demais. Na verdade, eu recomendo todos os livros que eu já li da série O Essencial, que é uma série do Instituto Fraser, onde conta as principais ideias dos economistas. Inclusive, a melhor, na minha opinião, é a do Hayek, né? Mas então eu estou recomendando todos, né? O essencial, todos os essenciais eu estou recomendando, porém, eu acho que o mais importante é o do Adam Smith, até porque lendo essa obra você vai deixar de cair em muito espantalho que é criado sobre o Adam Smith, né? Muitas poucas pessoas leem o Adam Smith, né? E acabam criando vários espantalhos. Depois da leitura desse livro, eu li A Riqueza das Nações e eu posso falar que o trabalho feito pelo filósofo e economista James foi muito bem feito. Esse livro eu gosto bastante, então eu estou recomendando bastante todos os livros da série Essencial, mas eu daria foco no Essencial do Adam Smith e também no Essencial do Hayek, né, se você também quiser conhecer o Hayek, mas eu acho que o mais importante é você estar conhecendo o Adam Smith, até porque tem muito espantalho do Adam Smith por aí, e o Adam Smith é um economista que eu gosto bastante, e a importância dele para a economia é ímpar, né? Existem pouquíssimos economistas, para não dizer nenhum, que foi tão importante para a economia quanto ele. O nono livro que eu vou estar recomendando é o Livre para Escolher, do Milton Friedman. É um livro muito interessante.
É um livro que, assim como o Essencial do Adam Smith, não fala apenas de economia, embora fale bastante de economia, mas eu acho que isso, inclusive, essa é uma frase até do Keynes, né? O Keynes diz que um economista ele não pode estudar só economia, ele tem que estudar outras áreas, né? Ele fala filosofia, por exemplo, matemática, etc. História também, né? Então, um economista ele não pode estar lendo apenas livros de economia, e esse livro aqui ele aborda outros temas além de economia, e é bem interessante. Esse livro aqui você vai ter uma ideia bem geral das ideias do Milton Friedman, que foi um dos economistas mais importantes do século XX, né? Ele até ganhou um Nobel em 1976. Esse livro foi escrito em conjunto, né, com a sua esposa Rose Friedman, que também é uma economista muito famosa, né, uma economista muito bem conceituada. Então esse livro aqui ele também tem uma leitura muito tranquila, inclusive tem uma série de televisão com esse mesmo nome que aborda os mesmos temas, só que de uma forma um pouco menos técnica que o livro, né? Então também você pode estar assistindo a série, embora eu goste mais do livro, porque o livro ele aprofunda mais e ele é mais técnico, né? Até por não ser um show de televisão e sim um livro, né? Então eu vou estar recomendando bastante esse livro aqui. E você vai entender várias ideias do Milton Friedman, que assim como Adam Smith, né, é muito espantalhado por aí. O Milton Friedman é interessante que você leia ele, até porque você vai entender da boca dele, né, quais eram as ideias dele, até para você tirar suas próprias conclusões de se foram boas ideias ou não, né? E eu acabei de perceber que às vezes eu falei 10º lugar, 7º lugar, lembrando que isso não é classificação, eu que errei ali. O 10º livro que eu recomendo, tá? Não significa que ele é o pior dos 10, nem o melhor, ele só é um dos 10, eu nem tenho capacidade de escolher qual é o melhor e nem vou me arriscar. Mas esse Como a Economia Cresce Bem Como Não, ele é um livro muito interessante porque ele ensina economia em quadrinhos, né? Inclusive eu fiz uma resenha sobre esse livro e esse livro eu sou apaixonado nele porque ele tem uma pegada bem parecida aqui com o canal, que é explicar a economia de uma forma simples, né? Ou pelo menos eu tento ser tão bom quanto ele, obviamente ainda não sou, até porque eu sou bem mais novo, né? Quem sabe um dia. Então eu recomendo bastante esse livro por ser economia em quadrinhos, né? E ele é bem divertido. Bom, esses foram os 10 livros. Lembrando que você pode seguir a sequência que eu coloquei, você pode não seguir, você pode ler só alguns deles. São todos livros bem tranquilos que não exigem grandes conhecimentos prévios em economia, alguns não exigem nenhum conhecimento prévio. E eu acho que esses livros vão estar acrescentando para vocês, assim como acrescentaram para mim, né? Eu peço que se você quiser ajudar o canal de alguma forma, por favor, compre qualquer um desses livros ou os livros que você for comprar pelo link do canal na Amazon. Vai estar aqui na descrição do vídeo, então se você gostou da lista, você decidiu que vai comprar algum desses livros, por favor, compre pelo link do canal da Amazon que eu ganho uma pequena comissão, vocês não têm nenhum custo a mais, né? E você ajuda eu a ter mais tempo para realizar vídeos como esse, né? E basicamente é isso. Lembrando que não precisa ser esses 10 livros, pode qualquer produto que você comprar pelo link do canal na Amazon, basta você entrar no link, por exemplo, do livro para escolher e pesquisar lá em cima o livro que você quer, comprar pelo link, que eu vou estar ganhando uma comissão e vocês vão estar me ajudando. Bom, e basicamente é isso. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.